A história do Natal, aquela que a gente lê em Lucas capítulo 2, é super familiar para muita gente, né? Mas o que talvez passe batido é que por trás daquela narrativa tem um mundo inteiro de história e de arqueologia. É exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora, nas evidências que ajudam a entender uma das histórias mais influentes do mundo. E, para começar, vamos direto para um mistério, um que deixou historiadores quebrando a cabeça por séculos. Será que é possível que uma pecinha de metal, uma única moeda antiga, perdida no tempo, possa mesmo reescrever o que a gente sabe e resolver um debate de 2000 anos? Bom, é o que vamos descobrir. Certo, então vamos montar esse quebra-cabeça. A primeira grande questão gira em torno de duas coisas: um governador romano e um censo imperial. Parece simples, mas não é. E aqui é que o negócio fica interessante. De um lado, o relato de Lucas é bem específico. Diz que o censo aconteceu sob o governador Quirino. Ponto. Do outro lado, por muito tempo, os historiadores procuravam nos registros e nada. Não achavam prova de que Quirino estava no poder naquela data. E isso, claro, gerou uma dúvida enorme sobre a precisão do texto. E aí entra a arqueologia. Uma moeda, essa que estamos vendo, foi desenterrada. E essa pecinha de metal é a pista que faltava. Ela coloca Quirino exatamente onde e quando Lucas disse que ele estaria, como uma autoridade romana com poder para fazer um censo. De repente, um debate de séculos foi resolvido, não por um outro texto, mas por um objeto físico. Agora vamos dar um passo para trás, sair um pouco do debate específico sobre o governador para entender o cenário maior, o vasto e poderoso Império Romano, que é o pano de fundo de toda essa história. Isso é fundamental. A narrativa não começa num lugarzinho isolado, sabe? Ela é acionada por uma ordem que vem lá do topo do homem mais poderoso do mundo na época, César Augusto, em Roma. Isso já mostra como um evento aparentemente pequeno estava, na verdade, conectado às engrenagens do maior império que existia. Ah, mas como é que a gente sabe que isso de voltar para a cidade natal era uma prática real? Bom, por causa de provas como essa. Os papiros de Ossirrinco, encontrados no Egito, confirmam essa política romana. As pessoas eram obrigadas, por lei, a voltar para suas cidades de origem para o registro. Não era um pedido, era uma ordem. Isso nos leva direto ao porquê daquela viagem tão famosa. A jornada de José e Maria de Nazaré até Belém não foi uma escolha, uma viagem de lazer. Foi o cumprimento de uma ordem imperial. Como descendentes do rei Davi, eles foram obrigados a se registrar na cidade da sua linhagem. A história se encaixa perfeitamente na burocracia romana da época. Ok, saímos dos documentos e agora vamos literalmente cavar a terra. O que a arqueologia física tem a nos dizer sobre os lugares que aparecem nessa história? Lá em Belém, no lugar que a tradição aponta como o do nascimento, a gente encontra uma história de conflito. O imperador Adriano, que não era nem um pouco fã do cristianismo, tentou apagar a importância daquele lugar de propósito. E aqui vem a grande ironia da história. Ao mandar plantar um bosque sagrado pagão bem em cima da gruta, Adriano, sem querer, acabou marcando o local. A tentativa dele de apagar a memória serviu como um X no mapa que ajudou a preservar a localização exata para todo mundo que veio depois. Incrível, né? A história continua em Jerusalém. E as escavações lá nos permitem hoje caminhar pela história, literalmente. Dá pra gente ver e tocar nos degraus monumentais que levavam ao templo ou andar pelas mesmas ruas de pedra da época de Herodes. Não são só ideias, são lugares físicos que tornam a narrativa do jovem Jesus no templo algo incrivelmente real, tangível. Agora, se preparem, porque a gente chegou num ponto que pode virar de cabeça para baixo a imagem que muita gente tem de uma parte central dessa história. E tudo por causa de uma única palavrinha em grego. A palavra-chave é katalima. Esse é o termo que Lucas usou no original e que por séculos e séculos foi traduzido como estalagem ou pousada. Mas o que será que ela significava de verdade para quem lia o texto no primeiro século? E a diferença é brutal. A imagem que todo mundo conhece da tradição estalagem é aquela do dono da pousada sendo grosso, dizendo não tem vaga. Mas o significado muito mais provável, muito mais comum para Catalima, era simplesmente o quarto de hóspedes dentro de uma casa de família comum. Então, o ponto principal é este. A cena, muito provavelmente, não é sobre uma rejeição fria. É sobre uma situação de família totalmente compreensível. Eles chegam na casa dos parentes em Belém e, por causa do censo, a casa está lotada. O quarto de hóspedes, o Catalima, já está ocupado. É uma história sobre circunstâncias humildes e não sobre hostilidade. Muda tudo. Então vamos juntar todas essas peças, a história, a arqueologia, a linguagem,
para tentar entender a mensagem mais profunda que o autor de Lucas está construindo com todos esses detalhes. O texto vai dando pistas bem claras, uma depois da outra. Primeiro, o nascimento não acontece num quarto privado, mas no espaço comum, talvez até na parte de baixo da casa, junto com os animais. Segundo, as primeiras pessoas a ficarem sabendo não são os poderosos, e sim pastores, gente que era vista como marginalizada na época. E por fim, a oferta que a família faz no templo é a oferta designada pela lei para os pobres. Ou seja, cada elemento que a gente analisou, histórico, cultural, tudo aponta para uma mesma ideia. Uma ideia muito forte. A narrativa é construída de forma meticulosa para mostrar um tipo diferente de rei, um tipo diferente de realeza. Uma que não nasce em palácios, mas que se identifica, desde o primeiro respiro, com as pessoas simples, com os humildes. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Ao desenterrar a história por trás da história, a gente descobre que cada detalhe, desde uma moedinha romana até a tradução de uma palavra, aponta para uma mensagem central. A questão que fica no ar é: onde é que a verdadeira grandeza se encontra? É no poder ou é na humildade?